Oi, eu sou a Elora, mas pode me chamar de Elô se for mais fácil. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpas, porque eu disse que eu ia postar vídeo semana sim, semana não. É que eu fui internada numa ala psiquiátrica. Aí lá não tinha acesso a celular, nada assim do mundo exterior, então não deu. Tudo começou com um amigo meu que aconteceram umas coisas com ele, e essas coisas que aconteceram com ele me engatilharam no episódio de mania, onde eu não conseguia dormir. Eu dormi praticamente 12 horas em uma semana, e eu esse já conheço. E eu tava me achando muito foda, assim, e essas 12 horas, essa falta de sono, não fez nada. Eu tava loucona. Eu achava que eu tinha um plano pra conseguir dinheiro. Eu tava me achando assim muito da hora. E eu não conseguia dormir. E esse dormir não fazia falta nenhuma. Eu tava muito loucona, assim. Tava me achando muito poderosa. E aí eu pensei, mano, eu não tô normal. Eu preciso ser internada. Porque vamos lá, há anos eu sei que eu não sou normal. Há anos eu tô falando que eu não sou normal. Com normal eu quero dizer neurotípico. Eu estava tentando, ênfase na palavra tentar, juntar um dinheirinho pra conseguir uma avaliação neuropsicológica. Só que eu não conseguia juntar esse dinheiro porque eu tenho possibilidade financeira. Então eu não conseguia juntar esse dinheiro. Só que aí chegou a esse ponto de eu não estar. Eu não sabia o que era. Na época eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu não tava normal, porque eu não conseguia dormir. E essa falta de sono não fazia diferença, não é normal nem um pouco. Eu sabia que eu precisava ser internada. O meu psicólogo, ele era de 3 em 3 meses aqui no posto perto de casa. O que não faz nada, não serve de nada um psicólogo de 3 em 3 meses. E o psicólogo aqui no meu posto, ele tinha se demitido, então eu estava sem psicólogo. E eu pensei, mano, eu preciso de um psicólogo 24 horas por dia, eu preciso de um detox da vida real, eu preciso estar olhando pra uma parede branca e pensando na minha vida. É disso que eu preciso, então eu preciso ser internada. Aí eu fiz um plano, eu e os meus planos. Meu plano consistia em... Porque eu não estava normal, eu estava agitada, eu estava com o pensamento pulando de um assunto pro outro. Eu não estava normal, eu precisava de ir no médico. Isso era óbvio, eu contei isso pra minha mãe falou que isso era óbvio e eu precisava ir no médico. Aí o meu plano era, a gente chamava uma ambulância, e lá na ambulância eu me auto-internaria. Uma internação voluntária, ficaria internada até eu conseguir um diagnóstico, porque eu sabia que eu ia ter eu sabia que eu ia ter alguma coisa, eu só não sabia qual. O meu chute, na época, era autismo. E olha só, eu estava certa. Então, aí nessa ambulância, a gente ficou 2 horas esperando a ambulância. A ambulância não veio. Por quê? E isso é a história da minha vida. Toda vez que eu chamava uma ambulância ou alguma coisa, toda vez que eu ia no médico, ninguém levava meu caso a sério. Talvez porque eu sou, entre aspas, muito funcional. Eu sou muito calma, geralmente. Naquela época, naquela hora, eu não tava calma. Mas normalmente eu sou muito calma, eu sou muito paciente. E talvez eu também tenha uma dificuldade, assim, de comunicação. Então, sempre que eu falo, as pessoas nunca levam a sério. Que nem eu falei pro meu psicólogo que eu achava que eu era autista. Ele falou, não, você não é. E ficou por isso, sabe? Esse tipo de coisa. Então a gente ficou 2 horas esperando a ambulância e ela não vinha. E essas 2 horas acarretaram em um meltdown. E eu não me sinto confortável de explicar aqui o que é um meltdown autista. Vocês pesquisem aí, vocês que vão atrás, porque eu tive um meltdown autista e foi isso. Aí eu fui pro hospital e me deram 2 remédios. E aí eu apaguei. Tiraram o sangue, eu nem vi que tiraram meu sangue e eu apaguei. E quando eu acordei, onde eu estava? Internada, na ala psiquiátrica. Só que, burocraticamente falando, não fui eu que me internei, foi a minha mãe. A minha mãe que assinou o papel falando, eu aceito que a Elora seja internada e papapá. Então, eu não poderia sair de lá pela minha vontade. Minha mãe que deveria dizer que era o que ela aceitava que eu saísse. E aí a jornada começa. E agora, eu vou fazer assim, pra evitar dizer nomes e tal, eu vou me referir às pessoas lá dentro da internação como se fossem animais, como se fosse a versão furry deles. A fursona deles. Exemplo, tinha uma psicóloga que era um beija-flor e uma outra que era um gato preto. No início, foi até bem tranquilo. Eu tava bem de boa. Só que aí, eles testam remédios lá. E acho que a combinação de alguns remédios me fez endoidar completamente. Eu virei, sabe quem eu virei? Sabe aquela menina do BBB? Que ela achou que todo mundo ali era um ator, ela teve basicamente um surto psicótico. Aquela menina que disse, você é o experimento social que eu precisava, alguma coisa assim. Eu virei aquela menina lá dentro. Eu achava que tava todo mundo lá dentro era um ator pra me ensinar alguma coisa. Eu achava que aquilo ali, que todo mundo ali, era a terapia.
era a tal da terapia que se fazia em um ambiente de internação, onde todo mundo ali era meio que contratado para me ensinar sobre algumas coisas, porque uma mãe meio paranoica lá dentro, que eu achava que representava a minha mãe, só que não, ela era só uma mãe com a filha autista lá dentro, era só isso, e eu achava que ela representava a minha mãe, sabe? Ai, eu me sinto até mal, eu quero até pedir desculpas por essa pessoa, mas enfim, eu me tornei o que chamam de egocêntrico sem autoestima. O que é o egocêntrico? O egocêntrico é aquela criança que caiu, que tropeçou no pé de alguém e ralou o joelho. E ela acha que a pessoa fez de propósito. Essa criança acha que a pessoa que estava com o pé ali e ela tropeçou sem querer foi de propósito. Então esse é o egocêntrico. O egocêntrico é uma pessoa machucada que acha que tudo é sobre ele. Então eu achava as fofocas lá dentro, eu achava que era sobre mim. Mano, as enfermeiras fofocavam. Mas como as enfermeiras fofocavam? E eu achava que a fofoca era sobre mim. Nossa, estavam até falando de tipo, os gatinhos, algo que não tem nada a ver comigo. Um gatinho dela, uma experiência dela com um gato. E eu achava que o gato representava eu, sabe? Então, eu fiquei muito louca. Assim, eu já tava... Me explicaram depois que eu já tava propensa a achar isso, mas que os remédios potencializaram. Eu, lá dentro, eu dividi o quarto com um filhote de hiena. Filhote não, que já era maior de idade. Com uma hiena. E assim, eu tinha um pouco... Eu vou confessar, eu tinha um pouco de medo dela, assim, mas depois de um tempo eu percebi que ela era inofensiva. Ela era autista também. Ela é autista também. Na época eu não sabia que era autista ainda não tinha meu relatório. Agora eu tenho. Mas enfim, eu dividi o quarto com essa hiena porque ela ria de tudo. Quando ela tava nervosa, ela ria. Quando alguma coisa boa acontecia, ela ria. Quando alguma coisa ruim acontecia, ela ria. Tudo ela ria. E eu tinha um pouquinho de medo dela. Ela abria a porta do banheiro pra me ver pelada, por exemplo. Esse tipo de coisa. Mas ela era inofensiva. Ela nunca me bateu, por exemplo. Ela nunca fez nada ruim pra mim diretamente. Só invadiu minha privacidade. Acho que deu pra entender. Inclusive, desculpa por eu ter medo de você. Se é que você sabe que eu tô falando de você, eu não sei. Enfim. Aí, mais no meio da internação, entrou um filhote de gralha azul. E ela era muito parecida com uma amiga minha que eu tenho. Quer dizer, parecida não era não. Eu parei pra olhar as duas uma do lado da outra e elas não são tão parecidas não. Eu que tava assim, realmente muito loucona de remédio. E eu achei que essa minha amiga que faz psicologia, essa minha amiga aqui de fora, que faz psicologia, e ela mora em São Paulo, pra vocês terem uma ideia. Eu achei que elas tinham saído lá de São Paulo, vindo aqui pra Marília, pra fazer um estágio de psicologia dentro de uma internação, como se fosse uma paciente, disfarçada de paciente, pra ver como é que eu tava, pra vir cuidar de mim. E, nossa, muito louca, tá? Quando não, era só uma menina, uma gralha azul, que a cor favorita dela era vermelho. Só isso. E a gente virou muito amiga. E ela tinha muita energia. E ela falava muito. Ela falava muitas verdades e muitas mentiras. Que eu não sabia identificar quais eram as verdades e quais eram as mentiras. E também ela tinha muita energia. O que é normal, porque é um filhote, crianças têm muita energia. E então ela até me ajudava a gastar um pouco da minha energia, porque lá dentro não tinha nada pra fazer. Você não tinha acesso ao celular, não tinha acesso a nada do mundo exterior, então você não tinha nada pra fazer. Essa gralha me ajudou muito a gastar a minha energia, a fazer alguma coisa. Então eu gostava muito dela. Eu sou muito amiga dela. Eu quero visitar ela. Mas enfim, aí ela teve alta. Ela ficou lá pouco tempo, umas 2 semanas. Ela teve alta. Eu fiquei 28 dias internada. Não lembro se eu contei isso. Eu fiquei quase 1 mês internada. Ela ficou 2 semanas só. E aí eu comecei a ficar mal, porque todo mundo que eu conheço lá melhorava, todo mundo que eu fazia algum tipo de amizade tinha alta, e eu não, e eu continuava lá. Tipo, todo mundo fica melhor, menos eu, sabe? Aí eu pedi pra ter alta. Você pode fazer isso, você pode pedir pra ter alta. Se eles vão dar alta, são outros 500, mas você pode pedir. Aí eu pedi e eles explicaram que eles só estavam me mantendo lá dentro por causa do lítio. O lítio, ele é o melhor tratamento para bipolaridade. Ele é um regulador de emoção. Explicaram que não sabem exatamente o que o lítio faz no sangue, mas que ele ajuda a regular as emoções. No caso de um bipolar, 2 polos. Um episódio de mania, um episódio de muita energia, e da depressão, de pouca energia, de não querer quase levantar da cama. Então, esses 2 polos, o lítio ele serve para manter no meio termo. Aí eles disseram que eles só estavam esperando o lítio chegar no nível que ele precisa. E eu só tava lá só esperando o lítio ficar
num nível certo pra mim. Aí eu saí de lá com o lit em 0.6, ele precisa estar em 0.8, então, mas eles falaram que eu poderia continuar o tratamento aqui fora. E aí eu finalmente tive alta. Eu tive alta há pouquíssimo tempo atrás. Eu ainda não tô bem, eu ando tendo meltdown com frequência. Eu não posso assistir vídeo com notícias ruins, tipo notícia de morte, que é um gatilho que me dá meltdown. Eu não posso ficar desconfortável, não posso ficar com fome ou com calor, senão eu tenho meltdown. Já que eu ainda não tô bem, não esperem episódio da pousada tão cedo, não esperem outros vídeos tão cedo, porque eu não tô bem ainda, eu ainda tô me adaptando ao mundo aqui fora. E eu não posso ficar sozinha, porque vai que eu tenho um meltdown e eu tô sozinha em algum lugar, então... E aí, por enquanto, eu estou voltando a me adaptar à minha vida normal. E eu quero deixar esse vídeo aqui como um registro de que eu tava certa, eu sou autista. Os meus 3 diagnósticos foram autismo, TDAH e bipolaridade tipo 1. Quando eu fui, depois que eu saí da internação, eu fui no médico, na psiquiatra aqui fora. Ela disse que fechou o diagnóstico de autismo e bipolaridade, mas ela não falou nada sobre o TDAH. Então pode ser que o TDAH eu ainda não tenho. Mas eu já tenho carteirinha CPTEA e agora é esperar o psicólogo também. E eu sei que é muita coisa e eu sei que não vai ser fácil para as pessoas me aguentarem. E não vão ser muitas, mas vão ser as pessoas certas que vão me aguentar. E eu tenho uma coisa também que eu percebi na internação, eu não tô sozinha. Porque quando eu tava lá na internação, você pode mexer no celular de terça e quinta. Quando eu tava lá na internação, era o dia de mexer no celular, tinha muita mensagem de muita gente preocupada comigo. Então que eu tenho muitas pessoas que se importam comigo e eu não percebia. Então eu não tô bem, mas eu não tô sozinha.